Vocês estão vendo a tela dele? O caso dele? Sim, né? Perfeito, então. Então, a gente está começando hoje o caso do Marcelo Kesser. Aí, então, ele vai explicar aqui para a gente vai debater. Pode começar, Marcelo. Vamos lá. Então, é uma senhora, 63 anos. A queixa principal dela é se sentir muito estressado, pré-diabética e com raiva e depressão, né? Uhum, Então eu comecei ali colocando desarmonia, né? Sem definir muito se era excesso ou deficiência, né? Então, sempre foi muito ativa, faz mil coisas ao mesmo tempo, sentia muito ânimo em fazer as coisas. Astral para cima. Bom, isso era antes, né? Mas uhum, atualmente tenho sentido muito estressada. Então, estressada, eu coloquei uma desarmonia do fígado. E isso fez a glicemia aumentar. Para mim, seria uma desarmonia do baço. De uns tempos para cá, ela mudou muito. Não tem coragem de encarar os desafios da vida, desarmonia do fígado. Ainda muito resistente, se sente muito insegura. Também desarmonia do fígado. E tem muita raiva reprimida, desarmonia do fígado. Se sente com hipersensibilidade aos acontecimentos. Também caracterizei como emocional, né, desarmonia do fígado. E tem muita raiva reprimida, continua, como ela já falou acima, né? Se sente com hipersensibilidade aos acontecimentos, para mim também é uma desarmonia do fígado, e transforma tudo num problema grande, que é a desarmonia do fígado. Quando entrou no mestrado, precisou depender do marido financeiramente, se deixou com muita raiva, desarmonia do fígado. Chora muito, então, eu não caracterizei aí como metal, mas como uma consequência da depressão, né? E aí, para mim, continuaria sendo desarmonia do fígado. E dorme mal, desarmonia do fígado. Tem hipotiroidismo diagnosticado há 24 anos, também desarmonia do fígado. Já tirou a vesícula 5, aí a desarmonia do fígado e do baço. E o apêndice, desarmonia do baço. Eu pensei que essas coisas que vão funcionando mal, que vão perdendo forma, que vão perdendo a função, vêm do baço, né? Do que eu tive dando uma pesquisada também. Recentemente teve nódulo na tireoide, que é uma desarmonia do fígado, e aumento da espessura do endométrio, também uma mudança de forma, desarmonia do baço. Dorme mal, anda muito cansada, a desarmonia do fígado, faz tudo para emagrecer e não consegue, desarmonia do baço pelo estresse. Mesmo com alimentação restrita, atividade física, não consegue perder peso. Quer dizer, embora a alimentação seria para diminuir, mas o estresse leva à desarmonia do baço, né? Então, daí eu, analisando sintoma, analisei sintoma por sintoma. Não sei se quer falar alguma coisa, Karine. O Marcelo, que Oi. tem várias desarmonias do fígado. Quando você põe aí desarmonia do fígado ou do baço, qual desarmonia você quer dizer? Vem cá. Eu quero dizer que é um desequilíbrio, né? Aí eu não defini ainda o que seria, né? Uhum. Mais para baixo, né? Eu cito um por um, por exemplo, estresse, cansaço, Então, tá, estagnação pode do seguir. fígado, Tá bom, perfeito. Então, pode seguir. tá? Sem coragem, medo e insegurança, estagnação do tecido do fígado e da vesícula biliar, raiva reprimida, estagnação do tecido do fígado. Não sei se era isso que queria dizer. Aumento de sensações, hipersensibilidade, estagnação do tecido do fígado. Chora muito, depressão, estagnação do tecido do fígado. Nódulo na tireoide,
estagnação do tiro-fígado, dorme mal, estagnação do tiro-fígado, pré-diabética, desarmonia entre o fígado e o baço, retirou vesícula e apêndice, desarmonia entre o fígado e o baço, aumento da espessura do endométrio, mudança da forma, desarmonia entre o fígado e o baço. Não consegue emagrecer, desarmonia entre o fígado e o baço. Porque não tem língua, não tem pulso, né, Karine? Então, então poderia classificar como excesso ou deficiência, mas não achei que seria necessário. Não estou te ouvindo, Karine. Não deu para identificar o excesso e a deficiência porque não tinha pulso e língua? É isso? Até daria, né? Mas ia ajudar se tivesse pulso e língua. Uhum. E o que você acha? Que é excesso ou deficiência? Eu acho que é deficiência, Por quê? porque são características mais antigas, né? Como, por exemplo, já tirou os órgãos, né? E, e não tem nenhum sintoma, assim, sintoma muito forte de fogo, assim, sabe? Aquela coisa, a língua muito vermelha, não tem nada, uma bochecha muito vermelha, não tem nem pés e mãos muito frios, né? Entra muito nas características emocionais, né? Me parece que por isso eu achei que seriam mais deficiências. Uhum. É, se tivesse pulso e língua aqui, facilitava, né? Mas você tem razão. Como não tem, a gente analisa, né? E mais ou menos adivinha. Então vamos lá, vamos seguir aqui na sua linha de raciocínio. Então, ah, tratei muito como harmonizar os pontos, né? Então, vezes estagnar o, o diagnóstico, então estagnação do fígado e desarmonia entre o fígado e o baço, Uhum, né? Daí, então, tratamento, né? Por acupuntura. Punturar em harmonização, tá? O F14 para desestagnar o tiro do fígado, o F3 para mover o tiro do fígado, tratando o nó na garganta da depressão, o VB24 harmonizar o fígado e o baço, o VB34 tratar a opressão no peito. Ela não fala em opressão no peito, mas eu acreditei que tinha, tá? Imaginei que tinha, pelas características. O E36 para trabalhar o desequilíbrio emocional, o B20 para tonificar o tecido baço, o B21 para tonificar o tecido do estômago e o baço 6 para dissipar a umidade, que também tem jeito de ter umidade, né? E eu uhum. botei 2 pontos para o rim pela idade, eu acreditei que podiam estar também influenciando, né? Por que Queria você ver acha se que tem umidade? Oi? estou pensando. Não, sério. Só para. Sim. Pode falar sua forma de pensar normal, tranquilo, pode falar.
Porque como tem o desequilíbrio do baço, tá? Eu acreditei que tem imunidade também. Uhum. Tem algum sintoma de umidade? O que eu pensei foi assim, ó, como ela teve que tirar tirar o, o apêndice e a vesícula, tá? Eu pensei que isso seria consequência, e espessamento do endométrio seria consequência de uma umidade que vai ficando mais concentrada, se transforma em muco e se transforma numa degeneração do órgão. Esse foi o raciocínio que eu fiz. Uhum. É. E a vesícula dela, né? Por que que deu problema, será, né? E eu pensei, a vesícula, eu pensei que como ela retirou a vesícula, ela fala em cima que ela não tem coragem de encarar os desafios da vida, né? Isso para mim é uma característica de fígado e vesícula, né? Uhum. Exatamente. Certinho, Marcelo, muito bem, isso é verdade. Pode seguir, pode falar. Você usou o baço 6 para dissipar a umidade. E depois, pela idade, então, né, eu achei que tinha que fazer um reforço, então, pro o yang do rim e o yin do rim, que não fala, né? Mas eu pensei pela idade, pela quantidade de problemas, como a gente sabe que o rim, a deficiência do rim causa outras deficiências, né? Então eu pensei em tonificar o yang e o yin e o jing do rim, com o VC4 e o R3. Embora não falasse, né? Mas eu achei que era interessante. Uhum. Eu faria. Sim. Aqui dos pontos, a minha opinião é o baço 6 tá bom, tá correto. Só que você não precisa falar assim, ó, dissipar a umidade. É para tonificar o baço mesmo. Certo. Porque em termos, ela pode até ter umidade, mas a gente não viu nos sintomas, né? Mas com Mas certeza é, ela a gente tem, assim, certo? Assim, eu não tô, pelo menos. Vamos lá, vamos ver as meninas agora. O que que vocês acham? Vamos começar pela Alê. Você tem alguma coisa para falar desse caso, Alê? Sim, não ficou igual, né? Ah, bom, eu tinha mais perguntas, né, para fazer para ela. Deixa eu só achar meu caso aqui, que ele sumiu da tela, só achei. Mas não é o seu esse, né? Diferente, né? Não, então, mas assim, é o que eu tinha te perguntado, também senti falta de Assim, pulso e língua, né? sim. Aham. E eu notei que a maior parte dos sintomas eram todos emocionais. Não tinha aquelas perguntas clássicas que você falou que a gente tem que fazer, como que é a digestão, o sono, até fala que não dorme bem, né? Mas faltava para mim algumas informações mais do corpo, né? E não exatamente do emocional, né? Uhum. Também eu gostaria de ter perguntado, né, quanto tempo que ela está na menopausa, por causa da faixa etária, né? Então, para saber o quanto que isso aí já não ainda é consequência da menopausa, né? Não fala nada de sintomas nem de frio, nem de calor, nem das fezes. Então, justamente assim, eu gostaria de investigar mais, né, numa anamnese.
Mas, por exemplo, o Marcelo, ele falou muito de sintomas de fígado, e alguns, para mim, são de rim, quando eu analisei. Por exemplo, essa falta de coragem para encarar os desafios da vida, eu achei que é mais uma fraqueza do espírito do rim, o Z, porque o espírito do rim é da força de vontade. Então, essa falta de coragem é uma falta eu interpretei como uma falta de força de vontade de encarar, de superar, né? A questão de ela estar muito resistente. Eu fiquei em dúvida se seria um sintoma de fígado, analisando pelo movimento, né? O movimento madeira é o movimento da flexibilidade, e ser uma pessoa resistente é alguém que não é flexível, não está sendo flexível. Então, eu fiquei em análise se seria uma deficiência ali da madeira, ou se também poderia ser uma deficiência do rim, também analisando ali pelos movimentos. A água, ela desvia de barreiras para alcançar o seu objetivo, né? Para fazer o seu caminho. Então, quem está resistente não está desviando, está ali. Então, eu fiquei em dúvida se seria um sintoma de rim ou de fígado. A insegurança, o Marcelo falou de fígado, mas para mim é rim, porque insegurança é medo. Então, uma deficiência aí do yin do rim. Que mais? Essa coisa de que transforma tudo num problema grande, eu achei que podia ser também uma deficiência do coração, porque o coração que traz clareza de pensamento, né? Que mais? O chorar muito, eu coloquei, precisava explorar um pouco mais. Por que que ela chora, né? É tristeza que ela sente, é frustração, o que que é? Se for frustração, é mais para o fígado, se for tristeza, é mais pulmão. Aí o cansaço é de baço, no emagrecer, é questão de baço. Então, como eu captei alguns sintomas ali que eu acho que é mais de rim, e por ela estar nessa faixa etária, que é faixa etária de menopausa, eu optei por classificar como uma síndrome de menopausa, de deficiência de yin do rim e yin do fígado. Mesmo tendo sintomas de baço, que eu identifiquei somente esses últimos, né? Que ela tenta emagrecer e não consegue, que anda muito cansada, então são sintomas mais recentes. Se tratar a deficiência do yin, do rim, do fígado, o baço acaba se resolvendo com o equilíbrio desses dois órgãos. Então, eu foquei em começar o tratamento por essa síndrome, né, mista dos dois órgãos, mas deficiência de yin. E aí, os pontos, né, então, para tratar o rim, seria a bexiga 23, que é o ponto Chu do rim, o R3 para tonificar o yin e a essência do rim, baço 6 como um tonificante de yin geral, né? Mas também acaba ajudando ali as deficiências do baço. O Xamã para tratar os desequilíbrios emocionais, porque ela só falou de desequilíbrio emocional totalmente, então eu achei que precisava entrar alguma coisa para tratar diretamente aí as questões, as queixas principais, que são emocionais. O E36, que também tranquiliza, né, o Shen, ao mesmo tempo trata o baço. E o F3 para irritabilidade, o estresse, todos esses sintomas de fígado. Então, assim, eu identifiquei que é uma síndrome de deficiência, né? E por isso, então, que eu fui para esse foco, tá? Gente, então vamos lá. Vamos analisar isso aqui, depois a gente vai para o outro. Tudo que vocês falaram aí tá correto. A análise tá ótima. Até o que a Lê falou sobre o rim também está correto. Então, vamos lá. A análise está correta. O conceito por trás do que é o desequilíbrio do rim.
Mas, na minha concepção, este desequilíbrio aqui, ele também não tem a ver com o rim, na minha concepção, tá? Mas eu também não peguei o pulso dela, que o pulso poderia ajudar a gente a bater o martelo aí, e a língua. Então, eu tratei essa pessoa com uma interpretação muito parecida com a do Marcelo. Por que que eu não levei para o lado do rim? Então, vamos novamente. Você, a Lena, vocês que falaram do rim, tá correto. Existe essa possibilidade. Então, é isso. A etiofisiopatogenia que leva ao surgimento dos sintomas está correto. Mas, para mim, ele não encaixa aqui, porque, por exemplo, se fosse sintoma de menopausa, ela teria que ter outros sintomas, tipo calorão, né, o fogacho, ela poderia ter. Eu acho que apareceriam outras coisas aqui que levariam a gente a entender que ela está na menopausa. Talvez eu fosse escrever, porque eu teria visto no vídeo, né, que ela tem as bochechas rosadinhas. É, como não tem explícito aqui, ó, tipo sudorese noturna, calor nas palmas das mãos, né, os pés e mãos quentes. Provavelmente eu fiz a pergunta, mas você sabe, né, que caso clínico, normalmente o que não tem a gente não coloca. Vocês sabem disso? Por exemplo, é, eu não preciso colocar assim ausência disso. Às vezes eu coloco, sem dúvida, gente, às vezes eu coloco. Neste caso aqui, se eu não coloquei, é porque não, eu na minha cabeça não foi direcionando para isso, para essa deficiência do IN, por mais que ela tenha a idade correta. A gente teria que ter pensado muito num outro tipo de desequilíbrio do IN, que eu acho que ele ficou secundário, embora possa inclusive ter. Só que ele ficou secundário perto de uma coisa que eu vi aqui, que foi muito mais visível assim aos meus olhos, que foi o sentimento de raiva e frustração que está na queixa principal. Então ela me procurou como, olha que a queixa principal que é raiva, né? Que ela falou, muita raiva reprimida. E a raiva, que é a estagnação do tito fígado, leva à depressão, né? Tito fígado estagnado, a pessoa fica deprimida. A gente fica, é uma raiva que não é uma raiva explosiva, você fica mais para baixo do que para cima. E gera todos esses desequilíbrios emocionais que eu, como Marcelo, eu levei muito mais para o fígado também. E ainda com o histórico de vesícula biliar que ela tem, de 5 anos. E fígado e vesícula formam um par de acoplados, né? Certo? Mas olha, não é porque eu estou aqui como professora que a minha interpretação está correta. Aqui a gente está fazendo uma discussão. Portanto, vocês que já têm aí uma caminhada, né? Então, a Lê, ela assume lá o ponto de vista dela. E outra, para mim, pode ter ficado muito mais fácil porque eu encontrei a paciente. Vocês estão fazendo às cegas, só com isso daqui. Lendo o caso, eu até me lembro dela. Me lembro dela, do jeito que ela falava. E vocês não têm como lembrar, certo? Então, é muito mais difícil para vocês, tá? E Mas, por exemplo, como a gente sempre fala da questão da maturidade clínica, né? Como a raiva veio lá e o estresse, né? Sente muito estressada. Esse estresse vem dessa raiva, de sentimento de frustração, porque ela depende do marido e ela nunca foi assim. Pensa se a gente se colocar no lugar dessa pessoa. Na minha mente vem muito mais fígado e vesícula biliar, que com isso acaba danificando o baço,
do que o próprio coração ou o rim. Embora ela tenha falado que dorme mal, que chora muito. Por quê? O dorme mal porque ela anda muito estressada. E não porque ela está com excessos de preocupação, ansiedade. Confesso que eu não me lembro se a gente perguntou sobre libido, porque aí a deficiência do yin geraria também uma sensação de secura nas mucosas, menos libido. Se for rim, ela poderia ter alguns sintomas também um pouco mais clássicos, como, por exemplo, micção noturna, dor lombar, dor nos joelhos, certo? E aqui, ó, quando a gente. E aí, como ela tem essa coisa de não conseguir perder peso, não consegue emagrecer, tá muito cansada, que é baço. Aí a gente faz engenharia reversa. Então, por que que esse baço tá tão ruim? Já que ela vem com esse histórico de raiva e depressão desde que ela começou lá a faculdade. Ah, então é o fígado que tá danificando o baço. A gente fez reverso, né? Eu acabo explicando essa dificuldade de perder peso que ela ganhou nos últimos anos a partir de uma coisa que eu identifiquei antes. Então, como eu já tinha essa informação antes, eu chego nessa conclusão. E aí eu jogo a vesícula biliar no meio. Então, o meu diagnóstico foi deficiência do tecido baço e vesícula biliar, com estagnação do tecido fígado. Eu também não levei para o lado do coração e nem para o lado do rim. E a deficiência que eu pus aqui da vesícula, que gera essa insegurança, porque ela não tem vesícula, né? E o tecido fígado estagnado por tempo prolongado pode gerar, sim, deficiência, pode gerar calor, tudo isso que vocês falaram. Então, não está errado, certo? E os acupontos que o Marcelo usou aqui também tem alguns estão muito parecidos com os que eu usei também, que eu coloquei aqui no caso, né? Mas eu não usei porque foi um tratamento online. Essa menina aqui também é aluna, tá? Aí ela pede as pessoas, quando são alunos, eles querem os pontos para depois fazerem eles. Hoje em dia, eu estou atendendo menos online, porque foi muito durante a pandemia. E óbvio, gente, sessão é muito melhor presencial, né? Eu também não gosto de atender online, não, tá? Só quando insistem muito. Mas durante a pandemia foi muito, porque não tinha escolha, né? E aí, o que vocês acharam desse caso? Eu achei ele diferente porque justamente tinha só sintomas emocionais, né? É, por isso que eu falei, Bom, não dá para levar pro. Você pode emocional, mas ó, emocional é rim, fígado, coração. Dentre os pontos que eu coloquei, eu também coloquei ponto do coração, como você falou, Ale. Quer dizer, para acalmar. existe um coração afetado aqui. Quer ver os pontos que eu tenho aqui anotado no meu? Ó, Yang Lin Quan, tá? Vesícula biliar 34, provavelmente. Baço 9, fígado 3, baço 10, coração 7, vesícula biliar 24 ou 25, vesícula biliar 20, baço 6, VC4 e VC6. Então, tem do coração, mas não tem nenhum do rim. Porque eu realmente não senti rim, mas tem todos os problemas emocionais, inclusive, como eu falei um dia, o principal é o Shan, do coração. Então, é porque é o espírito do coração que nutre os outros espíritos. Então, o espírito do coração é o principal. Então,
embora eu não tenha colocado no diagnóstico, na hora de tratar, a gente tem que tratar coração sim. Por isso que eu falei que você não está errada. E estes pontos aqui, eles são muito parecidos com os pontos que o Marcelo sugeriu, inclusive, né? E eu acho que a maioria usaria pontos muito semelhantes. Pessoal, eu acho que eu não coloquei do coração realmente, né? Exato. Pode colocar coração. Então, Ale, você entendeu a questão do rim, pelo menos? O que você Sim, falou está correto, não está errada a sua interpretação. Mas, sim. pela minha experiência clínica, eu não vi nela o rim manifestado, em termos de sintoma de menopausa, deficiência do fígado e do rim. O que eu acho, Karine, é que se eu tivesse feito as perguntas que eu anotei, eu poderia então ter eliminado o rim, porque Poderia. tudo o que você falou, o que não está escrito é porque não existiu, né? Mas eu fiquei assim, nossa, mas será que não tem, né? Então, realmente, acho que essa coisa do que eu não tive acesso me direcionou para outro lado. Com certeza, é exatamente isso. Por isso que eu falei que para vocês é muito mais difícil, vocês estão muito mais às cegas, tá? E é por isso que é o desafio aqui. Eu quero ouvir a opinião de todo mundo, tá bom?